Em julho de 2019, mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença num evento do Facebook chamado Invasão da Área 51. O plano era simples: correr em massa pela base militar mais secreta do mundo para ver os aliens. Parece piada, mas o governo americano levou tão a sério que mobilizou tropas, aviões de combate e ameaçou atirar em qualquer um que cruzasse a cerca. No final, só 150 pessoas apareceram e ninguém foi baleado. Mas a grande questão continua. O que diabos eles estão escondendo lá dentro que justifica esse nível insano de segurança? A Área 51 existe oficialmente desde 1955, mas só foi reconhecida pelo governo americano em 2013, menos quase 60 anos depois. Durante todo esse tempo, eles negaram que a base existia. Pilotos militares que voavam sobre ela eram instruídos a dizer que não viram nada. Guardas armados patrulham o perímetro com autorização para atirar sem aviso. Câmeras de alta resolução monitoram cada centímetro do deserto ao redor. E o espaço aéreo acima da base é a zona de exclusão mais restrita do planeta, menos se você entrar lá sem autorização. Caças F-16 te interceptam em minutos. Mas em 2023 e 2024, vazaram informações que mudaram tudo. Ex-funcionários quebraram contratos de confidencialidade. Imagens de satélite revelaram construções nunca vistas antes. E denunciantes do Pentágono confirmaram projetos que parecem saídos de ficção científica. A questão não é mais se tem algo lá. É o que exatamente eles estão testando agora. Para entender o que a Área 51 realmente esconde, a gente precisa descobrir 3 coisas. Primeira, o que a história comprova que foi testado lá dentro. Segunda, quais são os projetos secretos que vazaram recentemente. E terceira, os aliens fazem parte disso ou é só cortina de fumaça para esconder outra coisa? Vamos começar pelo que já foi oficialmente confirmado. A Área 51 fica no meio do deserto de Nevada, a 130 quilômetros de Las Vegas. Oficialmente, ela se chama Instalação de Testes de Groom Lake e faz parte da base aérea de Nellis. A pista principal tem 7,5 quilômetros de comprimento, uma das maiores do mundo. Para comparação, o aeroporto JFK em Nova York tem pistas de 4,4 quilômetros. Por que diabos você precisa de uma pista tão grande a não ser que esteja testando algo absurdamente rápido? Durante a Guerra Fria, a Área 51 foi o berço dos aviões espiões mais avançados da história. O U-2, que voava a 21 mil metros de altitude, tão alto que parecia um ovni para quem via de baixo. Entre 1954 e 1974, mais da metade dos relatos de OVNIs nos Estados Unidos eram, na verdade, testes do U-2, que o governo não podia admitir que existiam. Depois veio o USR-71 Blackbird, o avião mais rápido já construído. Ele voava a Mach 33, menos mais de 3.500 km por hora, tão rápido que se um míssil fosse disparado contra ele, o piloto simplesmente acelerava e fugia. O USR-71 foi desenvolvido e testado na Área 51 em segredo total durante anos antes de ser revelado ao público. E tem o F-117 Nighthawk, o primeiro avião stealth invisível a radar. Sua forma bizarra de diamante quebrado fazia ele parecer um ovni quando voava à noite. Foi desenvolvido na Área 51 nos anos 70 e só foi revelado publicamente em 1988, menos mais de uma década depois. Imagina quantas pessoas viram esse avião estranho voando e reportaram como disco voador. Mas aqui vem o detalhe que ninguém fala. Esses aviões foram revelados décadas depois de serem criados. O U-2 voou pela primeira vez em 1955, mas só foi oficialmente reconhecido nos anos 90. O F-117 voou em 1981. Revelado em 1988, existe um padrão. A tecnologia que eles mostram hoje foi desenvolvida 20, 30 anos atrás. Então a pergunta óbvia é: o que eles estão testando agora
que só vão revelar em 2040. Aqui entram os vazamentos recentes, que estão deixando especialistas em aviação militar pirados. Em 2014, um aviador veterano da Lockheed Martin chamado Boyd Bushman deu uma entrevista antes de morrer, onde mostrou fotos que ele alegava serem de dentro da Área 51. Ele falou sobre projetos de propulsão antigravidade e tecnologia que desafia as leis da física, como conhecemos. Em 2020, imagens de satélite comercial de alta resolução revelaram uma expansão massiva da Área 50 Run. Novos hangares gigantescos foram construídos, menos alguns tão grandes que poderiam abrigar 3 aviões 747 lado a lado. Pistas auxiliares foram ampliadas e surgiu uma nova instalação subterrânea, com entrada protegida por múltiplas camadas de segurança. Especialistas em aviação militar começaram a notar padrões estranhos nos céus ao redor da base. Luzes se movendo em ângulos impossíveis, objetos acelerando e parando instantaneamente. Sons sônicos estranhos que não correspondem a nenhum motor a jato conhecido. E não são civis malucos reportando isso. São pilotos comerciais com décadas de experiência, controladores de tráfego aéreo e até militares ativos. O mais impressionante: em 2023, um ex-oficial de inteligência militar chamado David Grush testemunhou sob juramento perante o Congresso americano. Ele afirmou que os Estados Unidos possuem fragmentos de veículos de origem não humana e que existem programas secretos dedicados a fazer engenharia reversa dessa tecnologia. Quando perguntaram onde esses programas acontecem, ele se recusou a responder em sessão pública, mas mencionou que instalações altamente classificadas estavam envolvidas. A Área 51 nunca foi mencionada diretamente, mas todo mundo sabe que se você tem tecnologia que não pode mostrar ao mundo, é lá que você testa. Tem também o Aurora, um projeto lendário de avião hipersônico que teoricamente não existe. Rumores sobre o Aurora circulam desde os anos 80. Seria um avião capaz de voar a Mach 6-, de 7.000 km/h, usando um sistema de propulsão revolucionário chamado Scramjet. Oficialmente, o Aurora nunca foi confirmado. Mas engenheiros aeroespaciais notaram algo interessante. O orçamento da Força Aérea Americana tem uma linha chamada Programas Especiais de Acesso, que recebe bilhões de dólares todo ano, sem especificar para quê. Para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe oficialmente, mas a Área 51 é a candidata óbvia. E tem os drones autônomos de combate. Em 2021, a Força Aérea anunciou que estava desenvolvendo aeronaves não tripuladas de próxima geração, capazes de operar totalmente por inteligência artificial. Esses drones poderiam tomar decisões de combate sem intervenção humana, voar em enxames coordenados e se adaptar a ameaças em tempo real. Onde você acha que eles testam isso antes de mostrar ao público? Exatamente. Mas aqui vem a parte mais controversa e fascinante. E se os aliens forem reais, mas não do jeito que a gente pensa? Vamos ser diretos. A ideia de que a Área 51 tem naves aliens e corpos de ETs congelados é provavelmente exagero. Mas existe algo real por trás do mito. Durante décadas, o governo americano usou a histeria sobre aliens como cortina de fumaça perfeita para esconder testes militares. Pensa bem. Nos anos 50 e 60, quando avistamentos de OVNIs dispararam, o que realmente estava acontecendo? Testes do U-2 e outros aviões experimentais. O governo não podia admitir que tinha aviões voando tão alto e tão rápido, então deixava as pessoas acreditarem em aliens. Era o disfarce perfeito. Mas tem um detalhe interessante, que mudou recentemente. Em 2021, o Pentágono lançou um relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados. O novo nome chique para a UVNU, relatório confirmou 144 avistamentos feitos por pilotos militares entre 2004 e 2021 que não puderam ser explicados. Objetos se movendo de formas que desafiam a aerodinâmica conhecida, acelerações impossíveis, nenhuma assinatura de calor detectável. O relatório não disse são aliens, mas também não disse o contrário. Deixou em aberto. E isso é estratégico. Se são projetos militares americanos ultra-secretos, dizer não sabemos o que são
Mantém o segredo. Se são tecnologia de outros países como China ou Rússia, admitir que não conseguimos explicar é embaraçoso. Se são realmente algo de fora, bem, isso mudaria tudo. A verdade provavelmente está no meio. A Área 51 quase certamente não tem aliens, mas definitivamente tem tecnologia que parece alienígena. Propulsão por plasma, materiais que alteram densidade, sistemas de camuflagem óptica, drones movidos por ar automóvel, armas de energia direcionada menos toda essa tecnologia já existe em nível experimental. O motivo de tanto sigilo não é só militar, é econômico e geopolítico. Se os Estados Unidos revelarem que têm aviões hipersônicos ou sistemas antigravidade funcionais, outros países vão correr para desenvolver a mesma coisa. É como na Guerra Fria. Quem tem a vantagem tecnológica controla o futuro. A Área 51 não é sobre aliens. É sobre ser 30 anos mais avançado que o resto do mundo. É sobre testar hoje o que vai dominar os céus em 2050. E o segredo não é para proteger a verdade dos civis. É para manter adversários no escuro. Mas tem uma ironia nisso tudo. Quanto mais eles escondem, mais as pessoas especulam. Se amanhã o governo abrisse a Área 51 para o público, provavelmente as pessoas ficariam decepcionadas. Nada de aliens, só aviões experimentais e laboratórios de engenharia. Mas enquanto o mistério continuar, a imaginação das pessoas vai criar histórias muito mais interessantes que a realidade. E talvez seja exatamente isso que eles querem. Me conta aí, você acredita que tem tecnologia alien na Área 51 ou acha que é só aviões ultra secretos? Qual projeto secreto você acha que eles estão testando agora? Se você pudesse entrar lá por um dia, o que você procuraria primeiro? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério revelado que eu posto aqui. Compartilha com aquele amigo que é obcecado por teorias da conspiração. Aqui na tela tem 2 outros vídeos sobre segredos militares e mistérios sem solução. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Eu sou o Télio, do canal O Incrível. Está aqui, um grande abraço e até mais.